Fala, gente! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal do meu tio Cinéfilo. E eu acho que pela primeira vez desde 2017, quando esse canal começou, eu tô gravando um conteúdo, um vídeo sem nenhum tipo de roteiro, sem nenhum tipo de preparação. Eu simplesmente botei a câmera aqui para gravar, apertei o REC e tô conversando aqui com vocês. Esse vídeo não vai ter música, não vai ter finalização. É um vídeo muito pessoal, simplesmente porque hoje, dia 25 de setembro de 2025, eu estou completando 40 anos de idade. Então é uma série de coincidências aí redondas, né? Vários marcos aí que vem acontecendo. E não é que a vida muda tanto, né? A partir do momento que a gente ontem tinha uma idade e hoje tem outra. Mas necessariamente quando a gente se aproxima dessas datas mais icônicas da nossa vida, a gente passa a repensar, a gente passa a refletir, a gente passa a olhar um pouquinho para trás e fazer uma análise, né, de tudo o que já passou e tudo o que está por acontecer daqui pela frente. E eu decidi fazer esse vídeo também um pouco mais pessoal, até para mostrar um pouco mais esse meu lado. Eu sei que eu já fui criticado, inclusive aqui dentro desse canal por alguns de vocês e aconselhado por outros a ter um tom mais informal, a conversar mais de uma forma mais solta. Esse meu tom um pouco mais rígido, né, que eu venho tentando desconstruir, e eu acho que já consegui de alguma forma, ele vem muito de uma formação que eu tenho, né, que é a formação da televisão. Eu trabalhei mais de 10 anos no Grupo Globo, mais atrás das câmeras do que na frente. Mas na época que eu entrei, a Globo ainda era a grande empresa de comunicação da América Latina, né? Ela tinha ainda muito poder sobre as narrativas. E lá não se admitia o erro. E para que você não errasse, você precisava deixar tudo muito ensaiado previamente. E isso, de certa forma, deixa você um pouco mais rígido. Não me arrependo dessa minha passagem. Aliás, a maior reflexão que eu faço, né, nessa data, que eu completo 40 anos de idade, tem a ver com o cinema, obviamente. Eu sou uma pessoa que não nasci numa família de artistas, eu não nasci numa família de cineastas, eu não tinha câmeras Super 8 disponíveis para mim na minha infância, eu não via projeções de filme em película 16mm na parede como tantos outros da minha mesma geração e que eventualmente tiveram acesso a esse tipo de coisa. Mas nem por isso eu deixei de me encantar, deixei de me apaixonar pelas histórias, pelo cinema desde muito pequenininho. Eu lembro que uma das minhas lembranças mais incríveis de infância foi quando eu ganhei, né? Na verdade não foi para mim especificamente, né? Mas enfim, meu pai comprou um VHS. E junto com o videocassete em si, o VCR, na época, vieram 4 fitas. Essas eram minhas mesmo. Uma do Mickey, outra do Donald, outra do Pateta e uma fita do longa-metragem A Dama e o Vagabundo. Foi uma das primeiras fitas VHS lançadas para vídeo doméstico pela Disney aqui no Brasil. Aquilo, eu tenho certeza que eu devo ter assistido aquelas fitas no mínimo centenas de vezes. Foi muito, eu assistia todo dia praticamente. Era uma coisa maravilhosa você poder ver os desenhos, os filmes, a hora que você quisesse. Colocava ali no seu aparelho e assistia. Você não dependia da televisão, que era outra coisa que eu amava desde o início. E o pulo do gato veio quando eu fui assistir o Rei Leão no cinema. Você deve estar fazendo essa conta, né? Então eu nasci em 85, o Rei Leão é de 94. Sim, eu só fui entrar numa sala de cinema ali com 8 anos de idade para 9, né? Eu tinha quase 9 anos de idade. E eu vou te falar que aquela sessão foi uma das mais marcantes da minha vida. Simplesmente porque aqueles desenhos que eu assistia numa televisãozinha pequena, dentro de casa, de repente eu estava vendo uma história maravilhosa, um musical cheio de cores, cheio de sons, numa tela gigantesca. Aquela sequência de abertura de O Rei Leão
que até hoje me impressiona, foi uma coisa que me paralisou na tela. Vou ser muito sincero. E a partir dali foi um caminho sem volta. A partir dali eu sabia que o cinema de alguma forma iria fazer parte da minha vida para sempre. Claro, passaram muitos outros momentos, eu entrei em contato com muitos outros filmes, muitos outros momentos marcantes, né? Mas eu vou me permitir dar um salto temporal. Quando chegou a hora de decidir o que fazer da vida, mesmo sem ter esse background da área artística, eu falei, eu vou fazer cinema. Eu quero viver essa experiência. Saí da minha cidade, eu sou de Curitiba, e fui, então, estudar cinema na Universidade Federal Fluminense. Dali eu entrei na Rede Globo de televisão, dali eu conheci várias pessoas que me levaram ao mundo do cinema, e a partir daí eu produzi, participei de incontáveis projetos audiovisuais, seja da primeira fase de desenvolvimento, seja da segunda fase de produção, e que me levaram a muitas conquistas. A primeira vez que eu saí do país por uma viagem intercontinental foi por causa do cinema. Foi quando eu viajei para a França, com o documentário Luz Animação que eu produzi. A primeira vez que eu fui para o continente africano foi por causa do cinema, em função de um projeto que a gente inscreveu num edital internacional que dava acesso a reuniões de negócios em Durban, na África do Sul. E aí por diante, o cinema me levou a situações inimagináveis. Inclusive andar pelo tapete vermelho de um dos maiores festivais do planeta, o Festival de Veneza. Eu concorri ao Leão de Ouro em Veneza juntamente com a minha equipe. Quando eu falo eu, é claro, né, o cinema é uma arte coletiva, então sempre tem muitas pessoas em volta. Claro que a vida ela vai encaminhando a gente para várias escolhas, várias situações, e eu não me relaciono apenas com a área do cinema, né? Eu tenho outras atividades também, e que de certa forma também impactaram um pouco na periodicidade desse canal. Esse é um canal que eu faço por amor, que eu faço por acreditar, que eu faço por gostar de cinema. E quando eu paro para pensar o porquê que eu gosto de cinema e por que na verdade você aí gosta de cinema, a resposta é fácil e complexa ao mesmo tempo. Por quê? O ser humano, para ele sobreviver como ser, como um organismo vivo, ele só precisa de 3 coisas: dormir, beber água e se alimentar. Tudo o que a gente faz além disso não é necessário para a sobrevivência da espécie, né? Mas a vida é muito maior do que isso, né? A gente se relaciona, a gente se emociona, a gente tira férias, descansa e também assiste filmes. Vocês já pararam para pensar que o cinema, o valor do ingresso de cinema é pela estrutura que está envolvida e não pelo filme em si? Você paga quando vai no cinema pelo tempo, o salário do projetista, os direitos de quem montou aquela obra, né? De quem realizou aquela obra. Agora, as emoções que você tem ao assistir aquele filme não tem preço. E as pessoas vão no cinema não é para pagar o salário do projetista ou do roteirista. Isso é uma consequência. As pessoas vão para ouvir histórias, para se conectar com outras pessoas, com outros seres humanos, para entrar em universos fantásticos, para descobrir a trajetória de pessoas que poderiam ser elas ou com histórias parecidas às delas. Ou quando não tem nada a ver com elas, é para realmente se desligar. Por isso que existe a imersão cinematográfica. É por isso que as luzes se apagam, é por isso que o silêncio é necessário. O cinema ele ativa sensorialmente cada um de nós espectadores. E os grandes eventos, como o Oscar, que balizou a existência desse canal, simplesmente fazem um recorte disso e reconhecem uma parte da produção anual. Uma parte significativa, é claro, dos filmes que mais reverberam, dos filmes que mais são comentados e que marcam a história do próprio cinema. Com muito orgulho eu criei esse projeto, com muito orgulho ele já vem completando aí 8 para 9 anos no ano que vem.
E com muito orgulho a gente segue produzindo. A gente segue fazendo essa cobertura e relembrando grandes momentos do cinema, que vão ser grandes momentos da vida de muitas pessoas. Seja por uma história, por uma trilha sonora, por uma atuação, por uma sensação, por um sentimento. E quando eu transporto essa reflexão para mim, eu percebo que todos os grandes momentos da minha vida, ou quase todos eles, têm alguma coisa a ver com o cinema. Tem alguma coisa a ver com esse meu porto seguro. Então, como recado final aqui, eu queria falar isso. Para você que provavelmente gosta muito de cinema, assim como eu, né? Para estar me acompanhando, para assistir os meus vídeos, procure lembrar ao longo da sua vida quais foram os filmes que mais te marcaram. Com quase certeza, todos eles vão estar ligados a algum acontecimento importante para você. Seja um relacionamento, seja uma dificuldade que você enfrentou, seja uma amizade, seja alguma questão profissional, algum momento em que você teve que tomar alguma decisão. A gente se conecta com as histórias e com o cinema sempre em paralelo ao nosso cotidiano, às nossas vidas. O cinema está na minha vida desde o início e vai ficar para sempre ao meu lado. Isso não quer dizer que eu só trabalhe com ele ou que eu só me envolva com ele. Mas que ele é uma parte fundamental de mim, eu não tenho dúvida alguma. Então, nesse vídeo, que é muito pessoal, como eu falei lá no início, eu só quero agradecer ao cinema. Queria agradecer a existência dele e a todos os profissionais. Queria também agradecer a todos aqueles que se dedicam dia e noite pelo cinema, que é essa fábrica de sonhos tão maravilhosa. E para você que me acompanha e que assistiu esse vídeo, talvez não entendendo nada, um vídeo totalmente diferente, muito obrigado também. Obrigado pela paciência. Obrigado por me acompanhar, por mandar mensagens, enfim, assistir as coisas que eu tenho para falar. O YouTube democratizou muito o acesso das pessoas aos mais variados conteúdos, mas também deixou a atenção das pessoas mais dispersas. Então, se você assistiu, que seja 1 minuto desse vídeo aqui, já foi muito significativo. Um forte abraço e até os próximos conteúdos do meu tio cinéfilo para a gente continuar falando sobre uma das coisas mais maravilhosas da humanidade, que se chama cinema.